Irmãos, matérias da MSN. Veja só, quem está falando isso aqui não é qualquer pessoa, mas o senhor Jim Dimon, né, o CEO, né, aí do JP Morgan Chase Company. Banco alerta que Terceira Guerra Mundial já começou e empresas precisam estar atentas. O colapso repentino do regime despótico de Bashar al-Assad na Síria neste fim de semana destaca a interconexão de um número crescente de conflitos globais, revelando uma dura verdade que a maioria de nós prefere não encarar profundamente, que é a Terceira Guerra Mundial já começou. Líderes empresariais precisam reconhecer isso e começar a planejar de acordo. Quem disse isso? Jim Dimon, CEO da JP Morgan Chase Company. Olha só que coisa extraordinária, né? Uma pessoa dessa envergadura, a gente tem que parar, escutar e colocar as barbas de molho. Abre aspas. A Terceira Guerra Mundial já começou. Já existem batalhas em andamento sendo coordenadas em vários países, disse ele a uma plateia do Instituto Internacional de Finanças no final de outubro, e disse o risco é extraordinário. A derrota do regime apoiado pela Rússia na Síria reforça o ponto de Dimon. Assad certamente teria sido exposto pelo levante popular que começou em 2011, se não fosse pela intervenção direta das forças russas em 2015. Desde então, os russos, junto com o Irã e seus aliados, conseguiram sustentar uma ditadura insustentável. E aí, tirando vidas, né, e milhões de civis foram deslocados no processo. O conflito na Ucrânia drenou as forças da Rússia e enfraqueceu sua capacidade de manter a defesa do regime de Assad, assim como a bem-sucedida defesa russa de Stalingrado esgotou as forças alemãs, contribuindo para sua perda no norte da África em 1943. Também a derrota do Hezbollah contra Israel, né, e os ataques de Israel contra o Irã dificultaram ainda mais para Teherã continuar a luta defendendo a Síria. E aí ele fala, né, o que estamos começando a ver é uma interconexão entre conflitos, porque o conflito da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, né, como é que começou? Foi algo descancarado, uma nação declarando guerra contra a outra e foram para as vias de fato. Só que dessa vez não está sendo assim, está sendo aos poucos. Começou na Ucrânia, depois Israel e Irã, né, usando seus proxies, Hezbollah, Hamas. Agora foi para Síria, derrubar o regime de Bashar al-Assad. Israel agora aumentou sua presença na Síria. Israel mandou tropas e ocupou terra. Israel está neste exato momento a 25 quilômetros da capital Damasco. A Turquia agora é um agente influente na região, tomando também mais espaço no norte da Síria, né? O conflito na Ucrânia não vai acabar, pelo contrário, vai se expandir. A gente está vendo que as coisas estão caminhando para um desfecho onde uma hora ou outra vai estourar. E nós não podemos esquecer de Taiwan. É por isso que digo que a Terceira Guerra Mundial já começou, não porque os Estados Unidos estejam à beira de um conflito com a Rússia ou a China, embora isso também possa acontecer. Embora esses conflitos possam parecer distintos à primeira vista, eles compartilham várias características que justificam vê-los como componentes de um único conflito global abrangente. É óbvio, é um jogo de xadrez. E os principais que estão jogando é Estados Unidos e China e Rússia, não é? A União Europeia, não tão forte assim, mas é aliada dos Estados Unidos. Essas características incluem a participação de grandes potências. Nós estamos falando de 3 eixos fortes. É o Império Islâmico, o Euroasianismo, liderado por Rússia e China, e os Estados Unidos, né? Que dentro dos Estados Unidos também há uma divisão, que agora quem venceu foi o eixo conservador, que vai forçar e vai levar o mundo para os 10 reinos, assim como o Putin está levando o mundo, né? O mundo vai construir seus impérios. A Primeira Guerra Mundial destruiu todos os impérios que existiam, e a Terceira Guerra Mundial ela vai reestabelecer vários impérios. Nós veremos 10 reinos no mundo, conforme está escrito em Apocalipse 17. Essas características incluem participação de grandes potências, direto ou indiretamente, por meio de aliados, a interligação de objetivos políticos, econômicos e ideológicos e o impacto em cascata de um conflito sobre os outros, criando uma reação em cadeia de instabilidade. Assim como nos estágios iniciais das guerras mundiais anteriores, essas crises interconectadas estão apagando as fronteiras entre conflitos locais e globais, envolvendo nações e alianças em uma luta mais ampla por domínio e sobrevivência. Isso, mais do que batalhas isoladas, é o que define uma guerra mundial. A Terceira Guerra Mundial e os negócios, ele vai falar, né? Por que a gente deve se importar com isso? Porque esse conflito global em expansão terá um impacto cada vez mais significativo no seu negócio. Ele fala seu, não é só para os grandes, é para mim, é para você.
que trabalha nessa empresa ou que tem um negócio aí na sua cidade. Ela vai impactar a economia mundial, ela vai impactar as cadeias de suprimento, vai impactar seu cliente. Entende que tudo sai da China. Se estourar um conflito ali, não é? Se estourar um conflito realmente e o Irã resolver fechar Hormuz, onde passa 30% do petróleo do mundo, nós vemos as coisas deslanchar num preço que não vai suportar a inflação, ou se Taiwan entrar num conflito com a China e ali onde passa 1/3 do comércio mundial for fechado, que é o mar meridional da China, você entende como nós, aos poucos, o mundo está sendo impactado? Já está impactando, direto ou indiretamente, e esse impacto vai aumentar à medida que os combates se espalham. Como alertou Diamond, não podemos correr o risco de acreditar que isso se resolverá sozinho. Devemos nos preparar não amanhã, mas hoje. Preparar-se para a Terceira Guerra Mundial significa entender os riscos que o conflito global representa para sua empresa. Depois de compreender esses riscos, você pode ajustar suas estratégias para minimizá-la ou desenvolver planos de contingência para mitigá-los. Preparar-se para a Terceira Guerra Mundial também significa entender as oportunidades que o conflito global cria para sua empresa. Reconhecer oportunidades, neste contexto, não significa necessariamente explorar o conflito para obter lucro, mas sim identificar maneiras de sua empresa contribuir positivamente enquanto navega por esses desafios. O que ele está falando é se preparar, né, para tentar reduzir os riscos ou mitigá-los de alguma forma. Né? Seus investimentos, como é que estão? Diversificar para se proteger, porque as cadeias de suprimento, várias empresas e negócios que hoje estão na China vão para os Estados Unidos. A guerra comercial que o Trump promete trazer, taxando produtos de várias nações. Ele mais uma vez agora ameaçou de anexar o México e o Canadá à força, torná-los parte integrante de um grande reino dos Estados Unidos, um grande império americano. Então, assim, parece brincadeira, né? Mas para quem lê as profecias sabe que não é brincadeira. O mundo vai ter 10 blocos que vão se unificar. No fim, eles vão recuar, o globalismo vai recuar para depois eles tomarem de vez aí num único governo único mundial. Esta provavelmente avançará de forma intermitente, pelo menos no curto prazo. Né? Olha só, Trump pode forçar muito bem o fim do conflito na Ucrânia, mas acredito que a Rússia aí vai usar essa paz para se reconstruir, se rearmar e continuar seu esforço para redesenhar o mapa da Europa. O próprio presidente, olha só, o CEO do banco privado mais poderoso do planeta, está dizendo que o objetivo da Rússia é redesenhar o mapa da Europa. A Rússia vai restabelecer o seu império, eles vão voltar a tomar até Berlim, na Alemanha. Então, para quem está achando que vai ter paz, que as coisas vão se acalmar, apague isso. As consequências são muito grandes. É por isso que números crescentes de líderes europeus, o próprio Emmanuel Macron, o chefe da defesa do Reino Unido, o general Sir Rowley Walker, começaram a alertar que uma guerra em larga escala com a Rússia é provável nos próximos anos. E aí ele diz, como líder empresarial, você não pode deixar que pausas temporárias no combate o iludam a acreditar que a crise passou. Em vez disso, todos nós devemos nos preparar para uma nova era de conflito global. E aí? Vamos dormir? Acreditar que não pega nada, está tudo bem? Então vamos ouvir uma pessoa dessa, né? Uma pessoa dessa envergadura falando, pode ter certeza. Né? As coisas não vão caminhar por caminhos fáceis, mas o Senhor tem nos alertado de todas as formas. Manterei vocês atualizados. Um forte abraço e Deus abençoe.